A história de Lúcifer, o anjo mais belo do céu, que se tornou o maior inimigo da humanidade, é repleta de mistérios, intrigas e uma verdade sombria que muitos ignoram. Você sabia que Lúcifer não é apenas uma figura de rebeldia? Há um segredo que conecta sua queda ao destino de toda a humanidade. Prepare-se para descobrir fatos chocantes que mudarão para sempre sua visão sobre o bem e o mal. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o joinha para trazermos mais conteúdos como esse. Desde os primórdios da humanidade, existem histórias que nos fazem questionar tudo o que sabemos sobre o mundo. Entre os relatos mais misteriosos e assustadores da Bíblia, um se destaca, o dos Nefilins, os gigantes que teriam habitado a terra antes do dilúvio. Quem eram essas criaturas? De onde vieram? E por que Deus decidiu destruí-los de forma tão drástica? A Bíblia nos dá pistas enigmáticas no livro de Gênesis, capítulo 6. Naquele tempo, havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geraram filhos. Estes eram os poderosos da antiguidade, homens de renome. Mas, e quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos? Seres de outro mundo? Ou talvez uma linhagem humana corrompida? E como esses gigantes moldaram a história da humanidade? Antes de toda a criação visível, existia um ser magnífico, um anjo cuja beleza e sabedoria eram incomparáveis. Seu nome? Lúcifer. Conhecido como o portador da luz, ele era o favorito entre os anjos, um líder do coro celestial que refletia a glória de Deus. Mas o que aconteceu para que o anjo mais belo do céu se tornasse o maior inimigo da humanidade? Segundo as Escrituras, a tragédia começou com algo aparentemente simples, mas mortal, o orgulho. Em Isaías 14h12, encontramos as palavras que ecoam a sua queda. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã! Como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações! Lúcifer desejou mais do que servir. Ele queria ser como Deus, ocupar o trono do Altíssimo. Sua ambição deu início à Primeira Guerra Celestial, uma batalha que mudaria os destinos de anjos e humanos para sempre. Mas quem realmente é Lúcifer? Ele é apenas um símbolo do mal ou um ser real que ainda exerce influência sobre o mundo? Hoje, vamos desvendar a origem, a queda e os segredos por trás da entidade mais temida da história. Prepare-se para descobrir o lado mais sombrio do mundo espiritual. Antes de sua queda, Lúcifer não era apenas mais um anjo. Ele era o anjo. Criado pelo próprio Deus, ele foi dotado de uma beleza incomparável e uma autoridade que poucos possuíam. A Bíblia nos dá pistas sobre sua grandiosidade em Ezequiel 28:12-15. Tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, o jardim de Deus. Tu eras ungido como querubim guardião, pois para isso eu te designei. Lúcifer não era apenas belo, ele tinha uma missão de extrema importância. Ele foi criado para ser o protetor do trono de Deus, aquele que guardava a santidade e a ordem no céu. Sua música ressoava entre os anjos como uma sinfonia divina. Com uma voz que ecoava os tons da eternidade, ele liderava os cânticos de louvor ao Criador. Ele brilhava como uma estrela, um reflexo direto da glória de Deus. Sua presença iluminava os céus, e sua posição era de total confiança. Mas, entre toda essa perfeição, algo começou a mudar. Em meio à sua beleza e poder, nasceu um desejo que ninguém poderia prever. Ele olhava para sua posição, para o reflexo da luz que emanava dele, e algo começou a crescer em seu coração, a soberba. Ele começou a acreditar que merecia mais. Por que deveria apenas refletir a glória de Deus? Por que não poderia ser ele o centro de toda a adoração? Aquele que era criado para proteger o trono de Deus agora desejava assentar-se nele. Essa foi a semente que deu início ao maior conflito do céu e da terra. Essa é a história de como o orgulho transformou um ser perfeito em uma ameaça eterna. E essa mudança marcaria o início de sua queda, uma queda que mudaria o destino do universo para sempre. A soberba no coração de Lúcifer atingiu o ápice. Ele não queria mais refletir a glória de Deus, mas desejava ser o centro dela. Em Isaías 14:13-14, suas palavras de rebelião são ecoadas.
Subirei ao céu, ou acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Aquele que outrora era o protetor do trono agora queria ocupá-lo. Lúcifer reuniu anjos que compartilhavam de sua ambição, convencendo-os de que ele, e não Deus, deveria governar os céus. Foi assim que se formou a primeira rebelião da história. Uma revolta contra o Criador do universo. A guerra no céu foi inevitável. Em Apocalipse 12, 7 e 9, a Bíblia descreve esse momento com detalhes aterradores. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram. E foram lançados fora, e com ele os seus anjos. Foi uma batalha épica, a primeira registrada na história da existência. Miguel, o líder dos exércitos celestiais, lutou com toda a força divina. Lúcifer e seus anjos caídos resistiram, mas não foram páreos para o poder do Altíssimo. A batalha foi feroz, e o preço, incalculável. No fim, Lúcifer foi derrotado. Ele e um terço dos anjos do céu foram expulsos para sempre, lançados na escuridão eterna. Aquele que desejava ser como Deus agora era o inimigo mais temido do universo, o adversário conhecido como Satanás. Mas essa derrota não foi o fim e foi apenas o começo. O orgulho e o ódio de Lúcifer não desapareceram. Ele prometeu vingança contra Deus e contra a humanidade, que viria a ser a obra-prima do Criador. E assim, o maior inimigo do céu passou a caminhar entre os homens, determinado a corromper tudo o que era bom e santo. Após ser expulso dos céus, Lúcifer encontrou uma nova forma de atingir seu objetivo e destruir a obra-prima de Deus e a humanidade. No Jardim do Éden, Deus havia dado aos primeiros humanos, Adão e Eva, tudo o que precisavam. Um paraíso perfeito, onde eles viviam em harmonia com o Criador. Mas havia uma regra, e não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dele comerem, certamente morrerão. Foi então que Lúcifer, tomado pelo desejo de vingança, encontrou sua oportunidade. Ele assumiu a forma de uma serpente, a criatura mais astuta do jardim. E com palavras suaves, cheias de engano, ele se aproximou de Eva. Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Com essas palavras, Lúcifer semeou a dúvida no coração de Eva. Ele sabia que o fruto proibido não era apenas um alimento. Era a chave para desencadear a queda da humanidade. E assim, Eva cedeu à tentação e deu do fruto a Adão. Naquele momento, algo mudou. O ato de desobediência quebrou a comunhão entre Deus e o homem. O pecado entrou no mundo, trazendo dor, sofrimento e morte. Lúcifer havia conseguido seu primeiro grande triunfo contra a criação divina. Mas o fruto proibido foi apenas o início. Desde então, Lúcifer tem trabalhado incansavelmente para destruir tudo o que é sagrado. Ele inspira guerras, espalha mentiras, corrompe corações e conduz as almas ao desespero. Seus planos vão muito além do Jardim do Éden. Mas há algo que nem todos sabem. Lúcifer não parou. Ele ainda está ativo, manipulando e enganando. E o que ele planeja para o futuro pode ser ainda mais devastador do que tudo o que já vimos. E se eu te dissesse que Lúcifer ainda está ativo nos dias de hoje? Não como uma figura visível, mas como uma força que trabalha nos bastidores, manipulando eventos e preparando o cenário para a sua última cartada. Será que estamos vivendo nos tempos descritos pelas profecias bíblicas? A Bíblia, em Apocalipse e outros livros proféticos, descreve sinais claros que antecedem a batalha final do Armagedon, falsos profetas, aumento da maldade, e a vinda de um governante enganador e o anticristo. Muitos acreditam que esse líder será a maior obra de Lúcifer, alguém que trará uma falsa paz antes de mergulhar o mundo no caos. Olhe ao seu redor. As divisões crescentes entre povos, o avanço de tecnologias que prometem o controle absoluto, e o declínio da fé. Não são esses os sinais que nos foram avisados? Será que Lúcifer está nos conduzindo, passo a passo, para o cumprimento de suas ambições? Os sinais estão por toda parte. Será que Lúcifer está preparando o palco para a batalha final? A pergunta que fica é: estaremos preparados para enfrentar o que está por vir?
Ou será que já caímos em sua teia sem perceber? A história de Lúcifer não é apenas uma lenda antiga. É um alerta. Desde o Jardim do Éden até os dias de hoje, ele tem usado cada artimanha para enganar, dividir e destruir. Sua queda foi apenas o começo, e sua influência continua moldando o destino da humanidade. A batalha entre o bem e o mal está longe de terminar. Cada um de nós está no centro desse conflito. Cada escolha que fazemos, cada passo que damos, nos aproxima de um lado ou de outro. Não há neutralidade nesta guerra e estamos todos envolvidos. Lúcifer pode ter caído, mas sua influência está mais viva do que nunca. Ele trabalha em silêncio, mascarando o mal como algo atraente, enquanto a verdade e a luz são constantemente rejeitadas. E agora, a decisão é sua. O bem e o mal lutam por sua alma todos os dias. Qual será o seu papel nesta história? Qual lado você escolherá no confronto final?